Hall. Hoje a gente vai falar sobre a história do Siddhartha Gautama, que foi uma das figuras mais importantes para o pensamento e filosofia orientais, né, até hoje muito influente. E os ensinamentos da filosofia dele deram origem ao que hoje a gente conhece como budismo, em todas as suas linhagens, ramificações e variantes, né, que surgiram a partir disso. Eu vou abordar, né, a história dele com foco principalmente nas lições, nas coisas práticas que a gente possa aprender e puxar um pouquinho também para a gente, que eu acho que é a parte mais importante. Eu não vou dar um foco muito grande na questão de registro, né, de o que foi verídico, o que foi lenda e etc, né? Porque o intuito aqui principal é a gente ver, né, um exemplo de história e como é que a gente pode aprender com ela, tá? Mais do que veracidade ou questões que levem à fé, crença, etc. O importante aqui é a nossa prática. Então, Siddhartha nasceu aproximadamente 2.500 anos atrás, né? Ou seja, uns 500 anos antes de Cristo, e na Índia, tá? E ele nasceu como um príncipe do clã Sakya, por isso também era conhecido, além dos vários nomes que ele passou a ser conhecido depois, um dos nomes é o Sakyamuni, né, o Buda Sakyamuni, ou seja, aquele que era do clã Sakya. Tá? Esse foi o início da vida dele, então ele cresceu sendo preparado para se tornar um rei, né? Então assim, ele recebeu a melhor educação da época, tudo de melhor que o pai dele, né, o rei poderia dar, todos os melhores treinamentos, os melhores conhecimentos. E essa já é a primeira lição, tá? A primeira lição que a gente vê na história dele é a importância de uma boa educação. Ele não começou do zero, ele não surgiu do nada e de repente surgiu com um monte de ideia interessante. Ele teve uma educação, ele teve uma espécie de pensamento, né, científico, e isso provavelmente ajudou ele muito a posteriormente criar as teorias e esclarecer, né, ter um pensamento claro para chegar às conclusões dele. Então a primeira questão é essa, né? Ele cresceu como um príncipe, recebendo a melhor educação da época, tá? Reza a lenda, né, aí a parte da lenda, que o pai do Siddhartha, ele consultou um oráculo, né, um sábio, e o sábio falou que o filho dele poderia seguir por dois caminhos na vida. Um deles seria que ele poderia, se ele se tornasse rei, ele se tornaria o melhor rei de todos os tempos, né, e iria levar o clã dele à prosperidade, a um momento, né, seria de sem igual, né, seria o melhor rei que poderiam conhecer, muito sábio e cuidaria muito bem do povo. Mas se ele fosse pelo outro caminho, né, ele escolhesse outro caminho, ele iria se tornar um líder espiritual que iria ajudar muitas pessoas assim também. Só que naturalmente o pai dele queria o quê? Queria a sucessão dele, queria que ele escolhesse o caminho, né, de ser o próximo rei e levar à frente a linhagem dele. Então o sábio diz que ele escolheria o segundo caminho caso ele encontrasse três coisas, né, na vida dele. Então ele não poderia ver, né, para que ele escolhesse o caminho de se tornar rei, não poderia ver nem a velhice, nem a doença e nem a morte. Seriam os três sinais que fariam o Siddhartha despertar para essa questão mais espiritual. Tá? Então, baseado nisso, ele faz uma espécie de matrix, digamos assim, né? O Siddhartha ele fica sempre no palácio, e ele orienta, né, ordena todos os servos, né, que se alguém ficasse doente por algum motivo, ele seria retirado do palácio, pelo menos até voltar à saúde. Quando a pessoa chegasse a uma certa idade, ela também seria afastada. E ninguém poderia falar sobre morte, né? Ele não poderia ver um velório ou coisa do tipo, o que faria com que ele não visse esses sinais
e, consequentemente, escolhesse a vida de rei, né? Então ele cresce, né? O Siddhartha ele cresce, né? Nesse mundo luxuoso, né? Com tudo que ele poderia ter de melhor, né? De alimentação, de conhecimento, de prazeres, o que quer que ele pudesse ter, tendo aí uma melhor educação possível, tá? Em dado momento ele vence um torneio de artes marciais, né? Com tudo que englobava, né, na época, afinal ele iria ser um rei, então ele precisava aprender a lutar também, né, a levar o povo à guerra caso fosse necessário. Então arco e flecha, lança, né, todo tipo de aprendizado marcial ele teve que ter. Venceu um torneio e nesse torneio ele conquista, né, o direito, e na época era assim que funcionava, a se casar com uma moça linda, né? Se não me engano era a prima dele, Yasajidorá, não lembro do nome, mas ele se casa, né? Nessa época era muito novo que se casava, era tipo 15, 16 anos por aí, tá? E ele começa a ser encaminhado aí para ser o próximo rei. O que acontece? Com o passar do tempo, reza a lenda, mais uma vez, que ele vê um passarinho vindo de fora, né, do templo, e depois ele vai embora, né? Então ele começa a se questionar. Pô, será que existe... O que existe lá fora, além desse templo? O que tem além dessas muralhas aqui? Né? Começa a se questionar e começa a questionar os professores dele, os pais dele, e todo mundo, né, tentando, né, desviar a atenção dele para outro assunto, né? Só que ele insiste e certo dia o pai dele resolve deixar ele sair, né, da clausura, digamos assim, né, que na verdade não era clausura, né, devia ser um espaço enorme, né, ele achava que o mundo era aquilo, né, ele se perguntava como é que era lá fora, o pai dizia que era tudo igual, era tudo daquele jeito, nem valia a pena sair, mas em certo momento ele aceita e resolve deixar o Siddhartha sair para ver o mundo. Só que ele prepara a cidade toda, né? Então, assim, ele não poderia ver pobreza, velhice, doença, nada disso. Então, estende aquele tapete vermelho enorme, as pessoas jogando flores e todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? Para ver a caravana do príncipe passando, certo? Então, ele sai junto com a caravana e começa a observar aquilo tudo. Realmente como se fosse um grande palácio, né? Tudo parecido. Só que ele tem uma mente, né, muito perspicaz e curiosa. Então ele vê uma brecha, né, naquela caravana, ele salta da caravana, sai correndo e entra numa ruela, né, que não estava preparada. Assim, ele vê uma coisa assim que chama a atenção dele e ele vê um senhor andando com dificuldade, né, já com idade, curvado, né, com os pelos da cabeça e do rosto todos branquinhos, né, então ele vê um senhor de idade, continua correndo, continua se embrenhando pela cidade, né, e aí ele vê uma pessoa com problema de pele, né, com coceiras, né, com pústulas na pele, assim, e aí ele vivencia, observa, né, vê aquele sofrimento da pessoa e vê a doença, né? E em dado momento ele chega próximo ao rio em que está tendo um velório. E esse velório, ele vê os familiares da pessoa, né? No caso, na época, eles botavam o corpo num barco, né? E deixavam o rio levar, né? E aí todos os familiares chorando, né? Entristecidos, sofrendo por aquele parente que estava assim indo. Então ele acaba vendo os 3 sinais que ele não poderia ver, né? A doença, a velhice e a morte. E aí ele fica com aquilo na cabeça, né? Aquela questão, ele observa e presencia de forma muito intensa o sofrimento das pessoas, né? E ele passa a refletir muito sobre aquilo, né? Sobre como as pessoas sofrem, por que o sofrimento existe. E em dado momento ele toma uma decisão
que é a decisão que, né, é o primeiro divisor de águas da vida dele, a grande decisão, que é buscar entender o que era o sofrimento e procurar a saída do sofrimento, procurar a solução para que as pessoas deixassem de sofrer, né? Então, a grande missão da vida dele é estabelecida nesse momento, né? Ele escolhe seguir uma vida para descobrir essa solução para o sofrimento. Aí é importante abrir um parêntese aí, né, para questões de tradução. Às vezes, esse sofrimento, a gente pode traduzir ele como uma espécie de insatisfação, uma insatisfatoriedade, tá? Não é que a gente às vezes pode não compreender exatamente o que é sofrimento, né? Uma das regrinhas, né, dentro dessa filosofia é que a dor, ela pode ocorrer, né, ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então o sofrimento, na verdade, ele é um sofrimento psicológico, né, que é uma coisa muito forte, muito intensa no ser humano, de várias formas diferentes, mas aí é importante a gente ter essa questão, né, que não é uma dor física, é um sofrimento mental, é uma insatisfação, é uma coisa que faz com que você tenha um peso psicológico, não esteja bem, em paz ou equilibrado, tá? Então a missão dele de vida passa a ser essa. Então ele escolhe o caminho, né, naturalmente, da espiritualidade. E numa certa noite, né, ele se despede, ele já tinha até um filho pequeno, se despede da esposa e do filho silenciosamente, sai pela noite, abandona o palácio e vai viver uma vida de asceta, né? Ele corta o cabelo, né, como uma forma simbólica de estar se separando daquela vida, né, como se fosse uma espécie de batismo, digamos assim, né, recomeçando a vida dele como um buscador espiritual. Então, aí a próxima lição é a questão da coragem, né, e da força de vontade que ele teve, que é importante a gente atentar para isso, tentar buscar isso também, a coragem e a força de vontade para sair da sua zona de conforto, né? Ele tinha absolutamente tudo que ele fisicamente, né, que ele poderia querer, né, dentro do palácio, indo se tornar o próximo rei, mas ele abandona isso tudo em prol da verdade, em prol da busca pessoal dele, em prol da missão dele, né? Então, assim, essa lição eu acho muito importante, né, da gente tentar visualizar e compreender o que foi esse momento que ele passou, que foi muito forte. É necessário muita força de vontade, muita coragem para você abandonar tudo que você construiu na sua vida, a sua zona de conforto, para você partir em direção daquilo que realmente está lá no seu coração, aquilo que é a sua missão de vida real, né? Então ele teve essa coragem. Naturalmente, assim, né, você pode ver pelo lado da esposa dele, que foi, digamos assim, uma sacanagem, né? Mas óbvio que ela não foi deixada no relento, ela tinha todos os recursos ali, ela foi deixada no palácio, né? Sustentada, né, ali por várias forças. Mas mesmo assim tem aquela coisa, aquele peso, né, emocional dele estar abandonando alguém, né? Então, assim, foi uma escolha que ele teve que ter e é mais uma lição aí de foco, né, de determinação. Então ele passa a buscar a vida espiritual da seguinte forma: ele vive como um asceta, né? E vale outro parêntese aí da questão cultural, né? Que era a vida da pessoa que buscava, né, a iluminação, né, a saída de todos os sofrimentos e desejos, né, do corpo e tal, era uma questão culturalmente nobre, né? Lembrando aí que a Índia sempre foi um lugar muito espiritualizado, né? Então era um caminho nobre, não era as pessoas não julgariam ele como maluco, como se fosse simplesmente virar um morador de rua aleatoriamente, né? Então, assim, era uma busca que
que as pessoas tinham em alta conta. Então, e existiam muitas pessoas que buscavam esse caminho também, né? Aí é importante, né, mais uma questão aí de aprendizado, né? Que ele experimenta na pele, né? Ele vai do luxo ao lixo, né? Entre aspas, claro. Porque ele tinha tudo no palácio, e ele sai do palácio e ele vai viver praticamente só com um manto, né? Dormindo no frio, né? Com insetos, passando fome, fazendo exercícios ascéticos, né? Exercícios que geram um sofrimento para o corpo, né? Que servem para focar a mente, apesar do sofrimento do corpo. Então, assim, ele vai a uma vida muito luxuosa, muito confortável, né? Para uma vida muito austera, muito heavy metal, né? Muito sofrida, digamos assim. E ele se junta com outros, né, ascetas, outros mestres, né, ascetas, e ensinam a ele várias técnicas de meditação, de concentração e de mortificação do corpo, né? Porque a teoria básica deles era que para você se livrar dos sofrimentos do corpo, né, e se livrar dos desejos, você precisava causar dores ao corpo, causar dificuldades, né? Como eu falei, passar fome, passar frio, sentir dor, né? Deitar em cama de espinho, etc., né? De forma muito desconfortável, para que a sua mente se acostumasse com aquilo e você chegasse a um estado de aquilo não fazer mais diferença para você, né? Então aí ele aprende esses exercícios e técnicas de meditação avançada. Aí é importante também ressaltar esse ponto, porque ele passa por mais um estágio de treinamento. Primeiro ele teve um conhecimento formal, prático e técnico, né, de várias questões, de matemática, geografia, de artes marciais, etc. Depois ele tem esse aprendizado na área da meditação e na área desses exercícios. E aí dizem que ele era o mais radical de todos, porque a vontade dele, né, de buscar a solução era muito forte. Então, enquanto todo mundo estava passando fome, né, ele estava esquelético, de forma que ele conseguia tocar a coluna, né, apalpando o estômago dele, ele conseguia sentir a coluna dele. Tinha dia que comia só um grão de arroz e coisa do tipo, segundo os relatos, né, dele e dos discípulos dele no futuro. Então ele passa por um período muito hard, né? E ele passa por muitos momentos assim de quase morrer, né? Perder a consciência por causa dessa busca dele, né? E ele era muito radical. E ele começa a perceber que, apesar dele se esforçar tanto e de ele às vezes chegar em estados de êxtase e estados mentais, né, de meditação muito profundos e que levava ele a uma grande alegria, um grande êxtase, né? Algum momento depois ele voltava a sofrer de novo. Então ele percebia que era uma coisa temporária, né? Uma coisa que não trazia aquela resposta definitiva que ele queria. Então ele sentia que precisava continuar buscando. Em dado momento, ele está muito fraco, né, praticando, e uma moça oferece ele uma espécie de mingau, né, e ele, né, negava todo tipo de comida enquanto ele estava praticando e tal, mas dessa vez ele resolveu aceitar. Aí ele aceitou aquele alimento, e aí ele percebeu, pela experiência própria, como ele ficou mais forte depois de se alimentar bem, e aí ele conseguia praticar muito melhor, meditar muito melhor, né? E aí ele começou a perceber, né, que aquele caminho talvez não fosse exatamente o que fosse libertar ele do sofrimento, porque ele, né, se sentia fraco, se sentia sem possibilidades de continuar avançando. E aí, em dado momento, ele escuta o mestre de música ensinando, né, passando num barquinho, ensinando o aluno dele a afinar o violão, né? E o mestre dele diz que se ele apertasse demais a corda,
né? Ele não iria conseguir tocar aquela nota especificamente, né? O som iria sair esquisito e ela poderia inclusive arrebentar, né? E por outro lado, se ele afrouxasse demais a corda do violão, ele também, bom, ia fazer um barulho um som muito distante do ideal que ele queria. Ele não ia fazer, ou não iria fazer som algum, né, por estar frouxo demais. E aí ele percebe que a vida dele foi exatamente isso até agora. No começo ele estava como se estivesse frouxo demais, né? Vivendo só nos prazeres, no bem bom, né? E depois ele apertou a corda demais. Então ele começou a forçar demais o corpo dele, forçar demais a mente dele a ir atrás do objetivo. E ele percebeu que várias vezes, inclusive, ele quase arrebentou a corda dele, ou seja, né, de quase ter morrido. E que aquilo não iria levar ao caminho que ele estava buscando. Nesse momento surge a ideia do caminho do meio, né? Que é uma das ideias super importantes dentro dessa filosofia, né, do Siddhartha, é a ideia do caminho do meio. Que se você exagerar para um lado ou para o outro, você sai do caminho. Então a ideia é você sempre procurar equilibrar, achar aquele centro, né, e evitar sempre os extremos, tá? Do exagero, né, ou da falta, né, por um lado ou por outro. Uma lição aí que a gente pode tirar também é que ele acreditava em si mesmo, né? Então ninguém falou para ele que ele tinha que sair do palácio, e depois ninguém falou para ele que ele tinha que o caminho não era exatamente aquele, né? Que estava um desequilíbrio. Então ele acreditava em si mesmo e buscava as próprias experiências, né? Então ele tinha essa coisa de sentir na pele e aprender com o próprio corpo, com a própria mente, o que era o caminho real. E isso também é um dos fundamentos do ensinamento dele, né? Essa confiança na sua experiência e essa busca, né? De estar sempre questionando, estar sempre tentando vivenciar as coisas para poder chegar às suas conclusões, tá? Então, a outra questão interessante. Nesse momento, então, ele resolve parar de andar, né, com esses mestres e começa a buscar o próprio caminho, né? Então ele já teve as duas vivências extremas, né? O caminho que tinham ensinado para ele num lado e que tinham ensinado para ele no outro, e ele decide que nesse momento ele já tem capacidade de andar com os próprios pés e buscar aquilo que ele não conseguiu em nenhum dos outros dois momentos, né? Que seria uma saída permanente e consistente do sofrimento, né? Da insatisfatoriedade. Então ele abandona esses mestres também, ele sai da presença deles, porque percebe, né, que não era aquele o caminho. Muitos deles acham que ele estava desistindo, né, e é como se ele tivesse enfraquecido e tivesse desistido daquela vida, e tivesse chutado o balde de uma vez, mas não, ele simplesmente percebeu que aquele não era o caminho. E aí mais uma lição importante também, né? Muitas pessoas vão ir contra aquilo que a gente realmente acha que é o nosso caminho, né? Mas é importante ter essa determinação, esse foco para que você siga aquilo que está dentro do seu coração, né? Mais do que aquilo que é a opinião, né, de uma pessoa ou outra, tá? Então ele passa a seguir esse caminho, né, solo, e começa a fazer uma investigação interior, né? Uma coisa que é bem interessante é que ele faz uma espécie de método, digamos assim, científico, né, de investigação, de experimentação e investigação, só que ao invés dele usar um instrumento, um equipamento, como um cientista convencional faz, ele treinou a mente dele a um certo ponto que ele consegue adentrar as coisas com certos estados de consciência elevados
e perceber como é que ela é aquela coisa. Então é como se fosse um cientista de que em vez de ter um super equipamento, ele tem uma super mente, né? Então ele passa a observar, né, dentro da mente dele, do corpo dele, onde é que estava a origem, né, daquele sofrimento né, qual era a verdade sobre ele mesmo, sobre a realidade, e começa então a fazer essa investigação. Em dado momento, né, ele senta numa árvore, próximo a uma árvore Bodhi, não é Bodhi, é Bodhi. Não sei exatamente como é a pronúncia, mas seria isso. E ele se determina, né, que ele só sairia dali, né, em dado momento. Aí você vê o nível de comprometimento e foco dele, que ele só sairia dali com a resposta final, né, a partir desse momento que ele se determina, ou ele só iria sair dali os ossos dele, né? Então assim, ele apostou a vida dele totalmente naquele momento em que ele iria encontrar a resposta. E aí passa, né, uma noite inteira, né? Ele passa a noite inteira meditando, investigando, entrando, né, nos recônditos mais profundos da mente dele. Lembrando que isso não foi uma coisa que, vou começar a fazer isso aqui, não. Ele já tinha muitas e muitas horas de prática acumuladas, né, para conseguir fazer isso. Uma determinação inquebrável, né, e um foco, uma busca assim, muito intensa. Então ele, nesse momento, surge também um dos outros conceitos que são interessantes, né, da filosofia dele, que chama de aditana. Aditana seria a forte determinação, né? Você sentar-se em aditana, você se senta com uma forte determinação de enxergar, de alcançar alguma coisa. Então não é uma coisa só meio mais ou menos aleatória, é uma determinação de que nada vai te desviar do seu caminho. Tá? E isso é muito importante também dentro da filosofia do Siddhartha. Então ele acaba enfrentando, digamos assim, né, metaforicamente, os demônios internos dele, a raiva, o pesar, a tristeza, a luxúria, né, todas aquelas questões internas. Ele começa a lidar frontalmente e perceber como superar, né, como vencê-las. E em dado momento ele alcança a resposta dele, que ele tanto buscava, né, o que a gente chama de iluminação, né, ele alcança a iluminação e a resposta para a saída definitiva do sofrimento, né, da insatisfatoriedade do sofrimento humano. E aí ele passa, né, em certo momento ele, né, se ergue, e organiza, né, e aí mais uma vez é importante a gente lembrar, né, que ele teve uma educação muito boa, um treinamento de muito bons, e tinha uma mente muito clara, muito sábia, né, e ele organiza um método de ensinar um caminho que seja simples para a pessoa comum seguir, né, que ela vá gradualmente se livrando do sofrimento, porque ele percebe que o caminho que ele seguiu é muito difícil, muito árduo, né, para descobrir a verdade dessa forma. Então ele cria uma espécie de didática, né, de conhecimentos, de conceitos e de práticas que se deve seguir para que você possa se livrar de toda espécie de sofrimento, ou seja, né, ao mesmo tempo, né, significa alcançar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, tranquilidade, né, e se livrar de todas as mazelas, né, mentais que pudessem assolar o ser humano. Então, assim, ele se compromete, então assim, ele organiza muito bem o método, muito focado e muito bem construído, né? E a missão dele passa nesse momento, né? Isso foi com 35 anos, mais ou menos.
Ele passa então o resto da vida dele, mais uns 45 anos, 45 anos, ensinando, né? Andando, caminhando a pé, mesmo aglomerando aos poucos discípulos, pessoas que seguiam ele, né? E buscavam aquele caminho também, ensinando muitas e muitas pessoas, das classes mais baixas às mais altas, né? O caminho dele, tá? As idades mais ou menos, então ele se casa mais ou menos com uns 15, 16 anos, sai do templo, sai do palácio aos 29, né? Ele fica 6 anos com os mestres ascetas, né? E aos 35, quando ele se separa, ele alcança a iluminação dele. E vem a falecer aos 80, né? Então, a maior parte da vida dele foi realmente ensinando as pessoas o caminho dele. Outra missão, outra lição interessante aí, né? É que ele é meio contra a cultura e o senso comum, né? Então a forma como ele ensina as pessoas, na verdade, assim, a Índia ela tinha aquele sistema de divisão por castas, né? Como se algumas pessoas fossem mais valiosas do que outras, né? E ele dizia que aquilo, na verdade, não era a realidade em si, né? As pessoas se confundiam com a própria cultura, né? Então ele pensava em liberdade, né? Para os servos, escravos e tal. Então assim, ele tinha uma mente que era muito à frente do tempo dele, né? Ele era muito mais, digamos assim, cosmoético, né? Uma ética universal aplicada a todo mundo, né? Um sentimento de igualdade e de querer ajudar todos, tudo e a todos, né? Independente de classe, de cor, religião, etc., né? Ele queria ajudar todo mundo. E o pensamento dele, na verdade, assim, não estava à frente da época dele, estava à frente hoje em dia ainda também, né? Ele tinha uma visão muito, muito clara e muito ética de tudo, né? Então essa é outra lição interessante. A gente pegar a nossa cultura, a cultura que a gente nasceu, e questionar ela também, né? E ver, pô, será que realmente essa é a melhor forma de lidar com as coisas? Né? Ou será que a gente pode achar outros caminhos? Né? E a última lição, né? Quando ele está com 80 anos, ele morre, né? Deixa para trás os discípulos dele e, e ele continua ensinando até o último momento. Ele já, assim, naturalmente tinha previsto, né? Ele já tinha ficado doente, tinha previsto que o fim dele ia chegar. Reuniu, né, os discípulos, muitas pessoas lá para se despedirem dele e tal. E dizem, né, que muitos mestres sabem o momento em que eles vão, né, partir, né, deixar o corpo, morrer, etc. E ele sabia. Então ele passa ensinando até o seu último momento, né, tirando dúvidas das pessoas, ajudando. E o último ensinamento dele é justamente esse, né? Que tudo que veio a existir, uma hora vai se desfazer, uma hora vai embora, e ele não era diferente com ele, e chegava a hora dele partir, né? Então ele continua cumprindo a missão dele, seguindo, deixando a energia dele fluir, né? E sempre buscando ajudar as pessoas até o fim da vida dele. Então é mais uma lição que eu acho muito importante, porque às vezes com a nossa cultura a gente tem essa ideia de contribuição até se aposentar, aí quando se aposenta quer ficar tipo só babando na frente da televisão, né? Então eu acho que a vida acho que a gente deve fluir e ter um foco, um objetivo até a vida naturalmente se acabar, né? E a gente não falar, tipo, acabei, missão cumprida, fechei, não, você sempre está fluindo, né? Ele poderia ter chegado à iluminação, a conclusão que ele queria chegar, né? Ter organizado o método lá e falar, galera, se vira aí. Não, mas ele continua se dedicando até o final da vida. Então acho que é uma lição muito importante. Show?
Então essa foi a história dele, né? Aí concluindo com a história do budismo, a partir desse momento os discípulos dele se reúnem e começam a escrever, até ele não escreveu nada, né? Então nesse momento os discípulos dele se lembram das vivências, das histórias, dos ensinamentos e começam a escrever o que a gente chama de sutras, que seriam os ensinamentos diretos do Siddhartha. Em dado momento, os discípulos, né, se separam, vão se espalhando pela Índia e por outros países. Em cada país ele acaba adquirindo características culturais e novos ensinamentos, né, de outros mestres, né? Então, como complemento, né, ao ensinamento dele, cada um, né, acrescenta coisas que tem uma questão individual. Então, por exemplo, você tem o Zen, foi para um lado muito de presença mental. O tibetano, ele já pega uma coisa um pouco mais energética, mística e tal. O budismo, o Theravada, ele procura preservar aqueles ensinamentos iniciais, né, do Siddhartha. Tem o Terra Pura, tem vários outros, e cada um acaba adquirindo uma característica diferente, que é natural, né, de todo o conhecimento do ser humano, né, isso acabar acontecendo. Tá? Porém, todos eles, o que as linhas de budismo têm em comum são esse núcleo, essa raiz do ensinamento dele, né, que são as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, né, sendo a 4ª nobre verdade. Show? Espero que tenha dado para entender aí direitinho. E qualquer dúvida, coloca nos comentários, tá? Ou se tiver interesse de saber alguma outra coisa, de algum vídeo sobre esse tipo de assunto. Show? Então valeu, Hal, até a próxima.